Queridos irmãos e irmãs, estamos celebrando o segundo domingo da Quaresma. Neste domingo, a liturgia da palavra nos convida a contemplar a transfiguração de Jesus no monte. No domingo passado, nós escutamos o evangelho da tentação, onde Jesus vence o desafio do diabo, as tentações, por meio do jejum, da oração, da palavra de Deus, da sua união com o Pai. Jesus é vencedor e nos ensina também a vencer por meio da sua palavra, por meio da oração, por meio do jejum, por meio da caridade. Neste segundo domingo, nós estamos refletindo sobre a transfiguração. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 28b a 36. Jesus sobe o monte para orar. E leva consigo 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Lá Jesus está em diálogo com Moisés e Elias. Moisés representa a lei, Elias representa os profetas. Jesus está dialogando com eles e eles estão falando sobre a morte de Jesus, a sua morte e ressurreição. Jesus está dialogando com a lei e com os profetas. Isso significa dizer que não há ruptura entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Jesus veio plenificar, veio cumprir, veio realmente concretizar tudo aquilo que foi anunciado, tudo aquilo que foi profetizado no Antigo Testamento, ou seja, a sua vinda e a concretude do projeto de Deus, o projeto de redenção, o projeto de salvação. Então, lá no monte, Jesus no monte transfigurado, Pedro, ao ver aquela cena, ao ver Jesus transfigurado naquele oásis, Pedro propõe para Jesus construir 3 tendas, uma para Elias, outra para Moisés e uma outra para Jesus, na qual ele ficaria juntamente com os outros discípulos. Pedro ainda estava falando, quando do céu, de uma nuvem, veio a voz que dizia: "Este é meu filho muito amado, em quem pus o meu agrado, escutai". A confirmação de que Jesus é o Messias, é o Filho de Deus, e devemos escutar. Esta condição de escuta e de prática da sua palavra nos conduzirá à transfiguração, ou seja, à glória, ao céu, uma vez que buscarmos viver realmente a nossa missão. Pedro não tinha compreendido ainda estava falando. E esta voz causou inclusive medo a eles, porque eles ficaram ali amedrontados ao ouvir aquela voz, mas essa voz foi a confirmação de que Jesus, de fato, é o Messias, é o Filho de Deus. E dessa confirmação aponta para o caminho do seguimento a Cristo, o caminho que nós devemos tomar, o caminho da santificação, da transfiguração. Aí aparece no Evangelho de hoje o número 3, que aponta justamente para a Páscoa do Senhor, a sua morte e ressurreição. Depois de 3 dias ele ressuscitou. Por isso Jesus levou consigo 3 discípulos. Também na primeira leitura apresenta o número 3 por meio dos animais. Carneiro, cabra, todos os animais sacrificados lá por Abraão. No número 3, que aponta para essa realidade da Páscoa do Senhor. Nós ouvimos o Evangelho da transfiguração de Jesus, que aponta, que é na verdade um pré-anúncio
da sua ressurreição. Jesus mostra para os discípulos e nos convida também a contemplar que a sua realidade após a morte será a ressurreição, será a glória. E se nós também de fato seguirmos a Ele em palavras, em exemplo, também um dia chegaremos à transfiguração, à ressurreição. Jesus nos convida a viver a nossa essência. A nossa essência é viver a santidade, é viver a transfiguração, uma vez que fomos criados, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E Deus é santo, e somos chamados também a ser santo. Santo no sentido de vivermos a justiça, de vivermos a santidade, de vivermos a harmonia com Ele e a harmonia com os nossos irmãos e irmãs. A primeira leitura apresentou a história de Abraão, capítulo 15 do livro de Gênesis, onde Abraão recebe a revelação de Deus que seria pai de uma grande multidão, uma multidão semelhante à quantidade de estrelas que há no céu. E Abraão acreditou. Deus propôs a Abraão a crença, propôs a Abraão a fidelidade, propôs a Abraão uma aliança, um pacto de amor. E Abraão foi fiel. Abraão acreditou realmente. E uma vez que Abraão acredita, ele foi realmente agraciado, porque Deus cumpriu tudo aquilo que prometeu a Abraão. Uma descendência numerosa, a terra prometida, onde o seu povo mais tarde conquistou a terra onde jorraria leite e mel. Abraão, exemplo de fé. Abraão é pai das nações, é pai dos povos. Nesta leitura, Deus revela a universalidade do seu amor. O seu amor é para com todos os povos, raças e nações. Nesta passagem também, capítulo 15 do livro do Gênesis, nos mostra a importância da fé. Abraão é símbolo de fé. Ele nos convida a ter fé, nos convida a acreditar realmente nas promessas de Deus. A segunda leitura, São Paulo se dirige aos Filipenses e propõe àquela comunidade, como também propõe a nós, sermos seus imitadores. Paulo é exemplo positivo, como também os discípulos apóstolos de Cristo, porque são seguidores de Cristo e vivenciaram a palavra de Deus com muito esmero, com muito afinco, com muita centralidade, com muito amor. Enquanto que Paulo mostra também um exemplo negativo daqueles que são voltados à matéria, voltados aos prazeres da carne, às riquezas, ou seja, aos bens materiais, às coisas deste mundo. Paulo até denomina a estes de inimigos da cruz de Cristo, aqueles que têm como Deus o seu próprio estômago, ou seja, voltados aos alimentos, aos prazeres, às orgias, a tudo aquilo que corresponde à desordem, aquilo que não agrada a Deus. Estes se afastaram de Deus porque colocam nas suas vidas como bem supremo a matéria, os bens materiais, as riquezas, os prazeres, os alimentos. A nós cabe seguirmos os ensinamentos de Paulo, seguirmos os ensinamentos de Cristo, para que assim possamos chegar à glória, chegarmos à transfiguração. Portanto, caríssimos irmãos e irmãs, que possamos viver a nossa fé, viver a nossa vocação com amor, com empenho, seguindo o Cristo desfigurado, o Cristo na cruz, que aponta para o Cristo transfigurado, o Cristo ressuscitado. Que possamos viver com amor, sendo guiados pela palavra, pelo Espírito Santo e alimentados pela Santa Eucaristia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.